Ao longo de toda a história humana, incontáveis pessoas nasceram, viveram e morreram. Todas atravessaram o mesmo limiar final. Todas, com exceção de duas. Elias foi uma delas. Um homem que pisou o mesmo chão, respirou o mesmo ar que nós e ainda assim nunca conheceu a morte. O céu se rasgou e um carro em chamas veio buscá-lo. Mas antes de compreender por que Elias foi levado vivo, é necessário entender quem ele foi. E essa resposta está longe de ser simples. Elias não era sacerdote de linhagem respeitável, não era escriba formado nas tradições de Jerusalém, não possuía sangue real nem alianças políticas. A Bíblia o introduz de forma direta e quase brusca em 1 Reis, capítulo 17. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Apenas isso. Nenhuma árvore genealógica, nenhuma preparação solene, nenhum histórico religioso impressionante. Um homem sem notoriedade, vindo de uma região montanhosa e áspera, do lado oriental do Jordão, surge repentinamente e entra no palácio do rei mais poderoso de Israel. Gileade ficava além do Jordão, uma terra ocupada por pastores e agricultores, distante dos centros de influência. Suas montanhas eram escarpadas, seus vales profundos e seu povo simples e endurecido pela vida difícil. Não era um lugar conhecido por produzir grandes líderes espirituais ou profetas célebres. Pelo contrário, era uma região totalmente ignorada pela elite de Samaria. E foi exatamente dali que Deus decidiu levantar seu porta-voz. Sem aviso prévio, sem convite, sem qualquer credencial visível, Elias aparece diante de Acabe, e suas primeiras palavras são um desafio direto a toda a estrutura política e religiosa da nação. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão conforme a minha palavra. É difícil mensurar a ousadia dessa declaração. Acabe reinava havia muito tempo, comandava um exército bem treinado, residia em um palácio luxuoso em Samaria e mantinha alianças estratégicas com reinos vizinhos. Era um governante astuto, responsável pela expansão territorial e pela construção de cidades. Ao seu lado estava Jezabel, princesa fenícia, filha de Etbaal, rei de Sidom. Não se tratava de uma esposa comum, mas de uma mulher implacável que trouxe consigo sua religião como parte do dote real. 450 profetas de Baal e 400 de Aserá agora eram sustentados pela mesa da rainha. O culto ao Deus de Abraão estava sendo deliberadamente eliminado. Altares do Senhor eram destruídos, profetas fiéis eram perseguidos e mortos. Obadias, administrador da casa de Acabe, havia escondido 100 profetas em cavernas, sustentando-os em segredo com pão e água, colocando sua própria vida em risco. Nesse ambiente de apostasia nacional e perseguição religiosa, um desconhecido das montanhas de Gileade entra no palácio real e anuncia uma seca. Ele não solicita permissão, não discute condições, não tenta convencer ninguém, apenas proclama o juízo e desaparece. E assim aconteceu. Durante 3 anos e meio, não caiu chuva. No antigo Oriente Médio, uma seca não era apenas um transtorno, era uma condenação lenta à morte. Nas primeiras semanas, os poços rasos começavam a secar. Meses depois, riachos que jamais haviam falhado tornavam-se apenas trilhas de pedra e areia. As plantações perdiam o verde e morriam, o gado sem pastagem definhava até restar apenas pele e osso. As famílias passavam a racionar água, depois alimento e, por fim, a própria esperança. Ao final do primeiro ano, os preços dos alimentos disparavam. No segundo, a morte se tornava comum. No terceiro, toda a nação estava prostrada, e durante todo esse período, o homem que havia proclamado a seca permanecia oculto, guardado pelo mesmo Deus que havia fechado os céus. Primeiro, o Senhor enviou Elias ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Enquanto o país inteiro secava, o profeta bebia da água fresca do riacho. Sua comida vinha de uma fonte improvável: corvos. Aves consideradas impuras pela lei, carniceiras por natureza, traziam pão e carne pela manhã e novamente ao entardecer. Dia após dia, por meses, ninguém sabe a origem daquele alimento. O texto não entra em detalhes, apenas afirma o fato: corvos sustentando um profeta fugitivo enquanto um rei o caçava para matá-lo. Quando o ribeiro de Querite finalmente secou, Deus falou outra vez: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom,
ordenei ali a uma viúva que te sustente. A ironia era evidente. Sarepta ficava em território fenício, a terra natal de Jezabel, justamente a nação de onde vinha a rainha que desejava a morte de Elias, e era para lá que Deus o enviava. Às vezes a proteção divina funciona dessa maneira, colocando seus servos exatamente no último lugar onde seus inimigos pensariam em procurar. Elias chegou aos portos da cidade e encontrou uma viúva recolhendo pedaços de lenha. Pediu-lhe um pouco de água e também algo para comer. A resposta dela foi um desabafo carregado de desespero. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão algum. Resta-me apenas um punhado de farinha num recipiente e um pouco de azeite numa botija. Estou juntando 2 gravetos para preparar a última refeição para mim e para meu filho. Comeremos e depois morreremos. A cena é devastadora. Uma mulher consumida pela fome, o corpo fraco, o rosto marcado pela escassez, um menino magro, de olhos fundos, agarrado às suas vestes, e alguns gravetos secos nas mãos. E diante dela, um estrangeiro pedindo justamente o que representavam seus últimos instantes de sobrevivência. A resposta de Elias soa quase cruel aos ouvidos humanos. Não temas, vai e faze como disseste, mas prepara primeiro para mim um pequeno bolo, depois farás para ti e para teu filho. Dar prioridade a um estrangeiro quando você e seu filho estão à beira da morte exige uma fé que confronta todo o instinto de autopreservação. Ainda assim, a viúva obedeceu, e naquele instante, o impossível começou a acontecer. A farinha da panela não se esgotou, o azeite da botija não faltou, tudo aconteceu conforme a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Durante muitos meses, aquela casa sustentou 3 pessoas com um suprimento que, pela lógica, deveria ter terminado em poucos dias. Todas as manhãs, a viúva abria a panela esperando encontrar apenas o fundo vazio. E todas as manhãs havia farinha suficiente. Todas as vezes que destampava a botija, imaginava que seria a última gota, e sempre havia azeite para mais uma refeição. O milagre não foi grandioso ou teatral, não houve fogo caindo do céu, nem mares se abrindo. Foi simples, repetitivo, silencioso, e talvez exatamente por isso, profundamente impressionante. Deus sustentando 3 vidas em uma cidade pagã, dia após dia, enquanto a nação escolhida sofria as consequências da própria rebeldia. Mas então, o menino adoeceu. A enfermidade se agravou até que não restava mais fôlego nele. Diante da morte do filho, a dor da viúva se transformou em acusação. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste para trazer à memória o meu pecado e matar meu filho? Sua compreensão era típica do pensamento da época. Desgraça significava castigo. Se o profeta estava ali, então Deus estava atento demais às suas falhas. Para ela, teria sido melhor que Elias nunca tivesse aparecido. Elias não entrou em debate teológico, tomou o corpo do menino dos braços da mãe, subiu ao quarto onde se hospedava, colocou-o sobre a cama e fez algo jamais registrado até então nas Escrituras. Estendeu-se sobre a criança 3 vezes e clamou: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a vida deste menino voltar a ele. O Senhor ouviu, a vida retornou ao menino, ele reviveu. Esse foi o primeiro relato de ressurreição na Bíblia. Não aconteceu em Jerusalém, nem no templo, nem em um lugar sagrado aos olhos humanos. Aconteceu numa casa estrangeira, em território inimigo, pelas mãos de um profeta fugitivo em favor de uma viúva que momentos antes o acusara de ser responsável pela morte do filho. Deus não segue roteiros previsíveis. Após 3 anos e meio, a seca cumpriu seu propósito. Então, a palavra do Senhor veio novamente a Elias. Vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O reencontro foi carregado de tensão. Acabe havia procurado Elias incansavelmente, enviando mensageiros a todas as nações e reinos vizinhos, obrigando governantes a jurarem que não sabiam onde o profeta se escondia. E agora, finalmente, ele estava ali, diante do rei. A primeira palavra de Acabe foi uma acusação. És tu o perturbador de Israel? Elias respondeu sem hesitação. Não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora manda reunir todo Israel no Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, que se alimentam à mesa da rainha. O desafio estava lançado. O Monte Carmelo não foi escolhido ao acaso.
Sua cadeia montanhosa se eleva de forma imponente sobre o Mediterrâneo, visível a grande distância. Era considerado o lugar sagrado tanto para os adoradores do Senhor quanto para os seguidores de Baal. O confronto aconteceria em território simbólico, diante dos olhos de toda a nação. No dia marcado, milhares subiram a montanha. De um lado, 450 profetas de uma religião oficial, sustentados pelo tesouro real, protegidos pelo poder político, vestidos com prestígio e influência. Do outro lado, apenas um homem vindo de Gileade, envolto num manto simples de pelos, sem aliados, sem exército, sem respaldo humano algum, apenas a palavra que Deus lhe confiava. Elias começou confrontando o povo, não os profetas. Até quando vocês vão oscilar entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam a ele. O povo permaneceu em silêncio. Estavam divididos, tentando equilibrar-se entre duas fés ao mesmo tempo. Elias não aceitava essa duplicidade. Para ele, não havia espaço para neutralidade espiritual. As regras do confronto foram simples e claras. 2 novilhos, 2 altares, lenha preparada e nenhum fogo produzido por mãos humanas. Cada lado invocaria sua divindade. O Deus que respondesse com fogo vindo do céu seria reconhecido como verdadeiro. O povo concordou. Parecia um julgamento justo. Os profetas de Baal começaram ainda pela manhã. Prepararam o altar, dividiram o novilho, organizaram a lenha e deram início às invocações. Ó Baal, responde-nos! As vozes reverberavam pela montanha enquanto eles saltavam ao redor do altar em uma dança ritual que se estendeu por horas. O sol subiu no céu, o calor aumentou, o suor escorria pelos rostos, as gargantas ficaram roucas, e não houve resposta alguma. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles. Gritem mais alto, afinal ele é Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado, quem sabe viajando. Pode ser que esteja dormindo e precise ser despertado. A ironia era precisa. Cada provocação escancarava a fragilidade de um ídolo que supostamente dominava a chuva, a fertilidade e as forças da natureza. Se Baal era poderoso, por que não respondia? Se era divino, por que precisava ser acordado? Desesperados, os profetas intensificaram o ritual. Conforme seus costumes, começaram a se cortar com facas e lanças até o sangue escorrer pelo corpo. Era uma prática comum nos cultos de fertilidade, oferecer o próprio sangue para chamar a atenção da divindade. Assim continuaram até a hora do sacrifício da tarde. Foram cerca de 9 horas de gritos, danças, frenesi e automutilação. E o resultado permaneceu exatamente o mesmo. Silêncio absoluto. Nenhuma voz, nenhuma resposta, nenhum sinal. Então, Elias chamou o povo. Aproximem-se de mim. Todos se achegaram. O profeta começou restaurando o altar do Senhor que estava destruído. Ele não levantou um altar novo, reconstruiu o antigo. Usou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Embora Israel estivesse dividido politicamente em 2 reinos, diante de Deus continuava sendo uma só nação. Aquelas pedras eram uma declaração silenciosa de unidade. Em seguida, cavou uma vala ao redor do altar suficientemente grande para comportar 2 medidas de sementes. Organizou a lenha, cortou o novilho e o colocou sobre o altar. Então fez algo totalmente inesperado. Encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Assim foi feito. Façam isso outra vez. E repetiram. Façam pela 3ª vez. E obedeceram. Ao todo, 12 cântaros de água foram derramados. A água escorreu por todos os lados, encharcou a lenha, molhou a carne e encheu a vala até desbordar. Qualquer possibilidade de truque, faísca oculta ou engano foi eliminada diante de todos. Em uma terra castigada por 3 anos de seca, onde a água valia mais que ouro, Elias desperdiçou deliberadamente 12 cântaros para que o milagre fosse incontestável. Se Deus respondesse agora, ninguém poderia atribuir o resultado ao acaso. A oração de Elias durou menos de meio minuto. Não houve gritos, nem danças, nem ferimentos no próprio corpo, apenas palavras simples e diretas. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então o fogo caiu. Não foi uma chama tímida, nem um incêndio gradual. Fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até o pó. Lambia a água da vala até não restar uma gota. Tudo foi destruído. As pedras viraram cinzas. A água evaporou instantaneamente. O altar desapareceu como se jamais tivesse existido. Diante da cena, o povo caiu com o rosto em terra e clamou em uníssono: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! 3 anos de seca. 9 horas observando profetas de Baal fracassarem. 30 segundos de oração e o céu respondeu de forma irrefutável. A dúvida não tinha mais onde se esconder. Elias agiu imediatamente. Prendam os profetas de Baal, que nenhum escape. Os 450 foram levados ao ribeiro de Quizon, no vale abaixo do Carmelo. Ali Elias executou. Foi uma ação dura e violenta aos olhos modernos, mas segundo a lei mosaica, profetas que induziam Israel à idolatria estavam condenados à morte. Elias apenas cumpriu o que a lei exigia e os reis haviam ignorado por anos. Após isso, Elias subiu ao topo do Carmelo, curvou-se até o chão, colocou o rosto entre os joelhos e disse a seu servo: Suba e olhe em direção ao mar. O moço subiu, observou e voltou. Não há nada. Elias ordenou: Volte. Isso se repetiu 7 vezes. Na 7ª vez, a resposta mudou. Eis que sobe do mar uma pequena nuvem como a mão de um homem. Era suficiente. Elias mandou avisar Acabe para descer rápido antes que a chuva o detivesse. E enquanto Acabe preparava seu carro, algo extraordinário aconteceu. A mão do Senhor veio sobre Elias. Ele cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Jezreel ficava a aproximadamente 30 quilômetros do Carmelo. Elias correu essa distância na frente de cavalos reais. Um homem de idade avançada, após um dia de confronto intenso, superou a velocidade de uma carruagem puxada por cavalos treinados. A força não era dele, era dom temporário para propósito específico. Deus capacita quando Deus envia. Mas o que aconteceu nas horas seguintes revela que Elias não era super-humano. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matou todos os profetas à espada. A rainha não ficou impressionada com o fogo do céu, não se curvou diante da demonstração de poder. Enviou mensageiro a Elias: Assim me façam os deuses, e ainda mais, se amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E o homem que enfrentou 450 sozinho, que fez fogo descer do céu, que correu mais rápido que cavalos, esse mesmo homem fugiu apavorado. Correu para o deserto do sul, deixou seu servo em Berseba, caminhou mais um dia para dentro do nada, sentou debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Depressão profunda, após vitória espetacular. O padrão é mais comum do que parece. Exaustão física extrema, descarga emocional depois de tensão prolongada, expectativa não cumprida de que tudo mudaria após o Carmelo. E agora, a mesma rainha de antes continuava no poder, com a mesma sede de sangue, com os mesmos recursos para caçá-lo. Deus não repreendeu, não deu sermão sobre falta de fé. Mandou um anjo, comida e água. Levanta-te e come. Elias comeu, bebeu e dormiu. O anjo voltou 2ª vez. Levanta-te e come, porque muito longo te será o caminho. Elias comeu, bebeu novamente e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe é outro nome para Sinai. O mesmo lugar onde Moisés viu a sarça ardente, o mesmo lugar onde Israel recebeu a lei. O lugar mais sagrado da história de Israel até aquele momento. E foi ali, numa caverna, que Deus encontrou o seu profeta quebrado. A pergunta veio direta: O que fazes aqui, Elias? A resposta foi desabafo de autopiedade.
Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Deus não respondeu com palavras, respondeu com demonstração. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Passou um vento forte e veemente, que fendia os montes e despedaçava as penhas. Rochas se partiam, poeira subia em nuvens, o barulho era desessornente, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. O chão tremeu sob Elias, a caverna balançou, pedras caíram, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo, chamas consumindo a vegetação seca ao redor, calor intenso, luz obscura, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, um sussurro, silêncio que falava mais alto que tempestades. Elias cobriu o rosto com o manto e saiu para a entrada da caverna. A pergunta se repetiu: "O que fazes aqui, Elias?" A resposta foi idêntica. Elias não havia aprendido nada ainda. Continuava preso na mesma autopiedade. Mas Deus continuou: "Vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco. Quando chegares, ungirás Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar." 3 ungimentos, 3 instrumentos de juízo contra a casa de Acabe. Elias não estava sozinho. Deus tinha plano que envolvia nações, reis e um sucessor que continuaria a obra. E então veio a correção da autopiedade. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. 7.000 fiéis que Elias não... Nenhuma palavra foi dita, apenas o gesto. Eliseu compreendeu no mesmo instante. Abandonou os bois, correu atrás de Elias e pediu somente uma coisa: despedir-se de seus pais. A resposta do profeta foi enigmática: "Vai e volta, pois que te fiz eu?" Não era uma autorização clara, nem uma negativa explícita, era um teste. O chamado não dependia de permissão externa, exigia uma decisão interior. Eliseu voltou, mas não para permanecer. Tomou a junta de bois, sacrificou-os, cozinhou a carne usando os próprios instrumentos de madeira do arado e ofereceu o alimento ao povo. Depois disso, levantou-se e passou a seguir Elias, servindo-o. O gesto era irreversível. Ele matou os bois, sua ferramenta de trabalho, queimou o arado, seu meio de sustento. Transformou o passado em oferta e despedida. Não havia caminho de volta. Eliseu destruiu as pontes de retorno de forma literal. Por muitos anos Eliseu acompanhou Elias. O texto não descreve esse período em detalhes. Sabemos apenas que o jovem profeta caminhava ao lado do mestre, aprendendo mais por observação do que por instrução direta, aguardando o tempo certo. E quando o dia final chegou, Eliseu percebeu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Segundo Reis, capítulo 2, relata essas últimas horas com precisão quase ocular. Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Elias tentou pela primeira vez deixar o discípulo para trás. "Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel." Eliseu recusou prontamente. "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei." E seguiram juntos para Betel. Ali, os filhos dos profetas aproximaram-se de Eliseu com uma pergunta pesada: "Sabes que hoje o Senhor tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça?" Eliseu respondeu: "Sim, eu sei, calai-vos." Ele sabia, mas não queria discutir o inevitável. Em Betel, Elias tentou novamente: "Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó." Eliseu repetiu a mesma resposta, com a mesma firmeza. Foram juntos a Jericó. Ali, os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta, e Eliseu deu a mesma resposta. Em Jericó, veio a terceira tentativa: "Fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão." Pela terceira vez, Eliseu recusou. "Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei." 50 homens dos filhos dos profetas seguiram atrás, mantendo certa distância, observando tudo de longe.
Elias e Eliseu chegaram à margem do Jordão. O rio estava cheio, correndo forte. Não havia ponte nem barco. Elias tomou seu manto, dobrou-o e feriu as águas. O Jordão se abriu, dividindo-se para ambos os lados, e os dois atravessaram a pé enxuto. O mesmo rio que se abrira para Josué e todo Israel entrar na terra prometida, agora se abria para dois homens saindo. Um partia para o céu, o outro voltaria para continuar a missão. Do outro lado, Elias fez a pergunta decisiva: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Eliseu não pediu riquezas, nem prestígio político, nem vida longa, nem proteção contra inimigos. Pediu algo muito mais profundo. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Na lei de herança de Israel, o filho primogênito recebia uma porção dobrada. Eliseu não estava sendo ambicioso, estava pedindo reconhecimento como herdeiro espiritual legítimo, como filho na fé. Ele entendia exatamente o que estava em jogo. Elias respondeu com honestidade: coisa difícil pediste. Contudo, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. A condição não era aleatória. Ver o arrebatamento exigiria atenção absoluta, olhos fixos no mestre até o último instante. Era uma prova de foco, prioridade e perseverança. Eles continuaram caminhando e conversando. Dois homens andando juntos numa tarde aparentemente comum às margens do Jordão. Um mestre prestes a partir, um discípulo pronto para permanecer. Então, sem aviso algum, aconteceu. Um carro de fogo, com cavalos de fogo, surgiu subitamente e separou um do outro. Elias subiu ao céu em meio a um redemoinho. Não foi lento nem suave. O fogo celestial rodopiava, cavalos que não eram de carne avançavam para o alto, o vento rasgava o ar, e no centro de tudo, um homem de Gileade era levado vivo para a eternidade. Eliseu viu tudo e gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O grito não era apenas emocional, era um reconhecimento. Elias representava para a proteção de Israel mais do que todo o exército do rei. Um homem que tinha acesso a Deus valia mais do que carros e cavalaria. Quando Elias subia, seu manto caiu, flutuando no ar. Eliseu o apanhou. Rasgou suas próprias vestes em duas partes, sinal de luto, mas não permaneceu ali. Tomou o manto do mestre e voltou em direção ao Jordão. Os 50 homens dos filhos dos profetas ainda observavam à distância. Eliseu feriu as águas com o manto de Elias e clamou: onde está o Senhor, Deus de Elias? O rio se abriu novamente. Eliseu atravessou em seco. Os filhos dos profetas viram e compreenderam imediatamente. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eles vieram ao seu encontro e se prostraram diante dele. A transição estava completa. O manto havia sido transferido. A missão seguia adiante. Mas permanece a pergunta: por que Elias foi levado vivo? Essa questão atravessa 3.000 anos de reflexão. Teólogos, historiadores e estudiosos oferecem respostas distintas. Alguns enxergam nisso um testemunho. Elias viveu em um período de apostasia quase absoluta. Quando a maioria se afastou, ele permaneceu firme. O arrebatamento teria sido uma declaração pública de que fidelidade radical produz consequências eternas. Eliseu viu, os 50 profetas viram. O relato foi preservado para que gerações futuras soubessem que Deus honra aqueles que o honram. Outros apontam para uma missão ainda futura. O profeta Malaquias, escrevendo cerca de 400 anos depois, registrou uma promessa específica: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. A tradição judaica interpreta isso literalmente: Elias retornará. Em cada celebração da Páscoa, uma cadeira permanece vazia, uma taça de vinho fica cheia, e a porta é aberta simbolicamente. Talvez esta seja a noite em que Elias volte. A tradição cristã vê em João Batista o cumprimento dessa profecia. O próprio Jesus afirmou, em Mateus 11,
E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que havia de vir. João veio no espírito e no poder de Elias, vestia-se de pelos de camelo, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, confrontava reis e preparava o caminho. Ainda assim, João foi decapitado. Se esse cumprimento foi pleno ou parcial, continua sendo tema de debate. Há ainda o episódio da Transfiguração. Séculos após o arrebatamento, num monte elevado, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Ali foi transfigurado. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e 2 homens apareceram conversando com ele, Moisés e Elias. O homem que havia subido num redemoinho de fogo desceu novamente, ainda que por um breve momento, para falar com Jesus sobre sua partida em Jerusalém. Moisés representava a lei, Elias os profetas. Ambos testemunhavam que aquele homem de Nazaré era o cumprimento de toda a história. Alguns estudiosos avançam ainda mais. Hebreus 11 lista os heróis da fé e afirma que todos morreram sem receber plenamente as promessas. Mas Elias não morreu, nem Enoque, que também foi transladado. Em Apocalipse 11, lemos sobre 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias, com poder para fechar o céu para que não chova, exatamente o sinal associado a Elias. Seriam Elias e Enoque essas 2 testemunhas do fim? A especulação permanece. O que sabemos com certeza é mais simples e talvez mais poderoso. Um homem comum, vindo de uma região desprezada, foi chamado para uma missão extraordinária. Enfrentou o sistema religioso mais poderoso de sua época, realizou o impossível no Carmelo, fugiu apavorado para o deserto, foi restaurado por Deus no Sinai, preparou o seu sucessor e em um dia específico, diante de uma testemunha ocular, desapareceu no céu sem deixar corpo para trás. O manto caiu, o profeta subiu, e 3.000 anos depois, seu nome ainda é pronunciado em mesas de Páscoa ao redor do mundo, com uma cadeira vazia reservada para ele. Algumas histórias não terminam, elas apenas aguardam.